Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 23 de agosto de 2024 do Opinião Litoral. Nós vamos começar o primeiro bloco do Opinião com o nosso convidado, é o convidado mais elegante que já veio até aqui, o Opinião, com um pequeno senão que você telespectadora, você telespectador vai ter que descobrir qual é. É o economista Alípio Labão. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, telespectadores. É uma honra poder participar desse programa. O único senão é a idade, né? Que a idade passa para todo mundo. Não, da elegância... É o lencinho que ele está reclamando. O lencinho que não combina com a gravata, né? São cores diferentes, mas é de uma elegância, é o mais elegante que já teve por aqui, sem nenhuma dúvida. Diferente do apresentador, né, que é esculhambado, manga arregaçada, colarinho aberto, né? Agora, esculhambado mesmo é o sistema brasileiro de deputado e senador ter direito a acesso ao orçamento, emenda parlamentar, isso aí foi ficando cada vez pior. No governo Bolsonaro virou emenda secreta, deputado e senador manda no orçamento, até que teve alguém que chegou aí tentando pôr ordem no barraco. Vamos ver. Um Pix de 8 milhões de reais já é raro. 1.000 deles, então. Esse é o valor previsto só neste ano para as emendas individuais do tipo transferência especial no orçamento da União, conhecidas como emendas PIX. O apelido veio da facilidade com que os deputados e senadores transferem os valores para estados e municípios, sem a necessidade de indicar para qual projeto vai o dinheiro. Até aqui, praticamente metade dos 8 bilhões de reais já foi gasta, e a outra agora está suspensa por conta de uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que numa liminar impôs condições rígidas de governança para evitar mau uso do dinheiro público. Enquanto o tema aguarda por uma decisão do plenário do Supremo, a Procuradoria-Geral da República pediu que a Corte declare a inconstitucionalidade desse tipo de transferência. Os parlamentares, por sua vez, já deixaram claro que não pretendem abrir mão do dinheiro sem usar todas as ferramentas à mão para garantir a continuidade das transferências. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o relator geral do orçamento do ano que vem classificou as emendas PIX como conquistas do Legislativo. Ângelo Coronel disse ainda que elas se tornaram cláusulas pétreas e que só se pode abrir mão desse tipo de recurso sob a lança nas costas ou sob tortura. Já o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Júlio Arvoservi, suspendeu a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estava prevista para o fim de agosto. Sem a votação, o governo fica às cegas para detalhar os gastos e estimar as receitas da União para o ano que vem. Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já agendaram uma reunião para a semana que vem com o objetivo de discutir o tema. Emenda parlamentar nem devia haver. Função de deputado e senador é legislação, é fiscalização, não é destinar dinheiro do orçamento. Porque, inclusive, faz uma concorrência desleal com quem não tem mandato e vai tentar o mandato. Agora, bagunçar de vez, ficar 50% da parte de investimento do governo é por emenda parlamentar. O Bolsonaro jogou na mão dos deputados do governo, né, no mandato anterior. Isso vem piorando e piorou mais ainda com o Bolsonaro. O Flávio Dino usou um princípio constitucional, não é, Alípio, não é, Mohamed? O da transparência. Você pode gostar dele, pode não gostar. Agora, na verdade, além da transparência, Mohamed, tem uma questão de disputa de poder aí, né? De disposição, de acesso à parte de investimento do orçamento, né? Paulo, boa tarde. Boa tarde. Eu acho o seguinte, não existe nesse país, a gente pensou que Eduardo Cunha, que para quem já viu, quem viu e viveu como a gente viveu, Sarney, a gente tinha conhecido pulhas suficientes. Não existe canalha nesse país, não existe. A gente está tendo a chance de assistir a ascensão, e vamos ver a queda, do maior canalha que a política brasileira já produziu. Ele põe o Valdemar da Costa Neto no bolso. Por quê? Porque ele é um canalha raivoso. Ele é um canalha que, quando não consegue o que quer, ele é doente, além de tudo.
o Lira faz esse tipo de coisa como se o país fosse dele. O cara teve 300 mil votos em Alagoas e acho que é o dono do Brasil. Não foi o Lula que foi eleito. O Lira é uma praga, um câncer na vida desse país. Não é possível que ninguém consiga defenestrar esse homem da política. Mas o mais incrível, e quando eu digo aqui que é o pior congresso da nossa história, como é que pode uma Câmara se submeter a um doente, um canalha, um cafajeste como ele? Ele é um bandido da pior espécie. O Lira é aquele cara que você pode ser contra a pena de morte, mas para ele caberia. Ele faz mal para o Brasil. Né? Eu acho que o dia que ele for embora, o velório dele tem que ter festa em praça pública. O que ele está fazendo é demais. Ele sai de uma reunião com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e com o Pacheco. Esta reunião aconteceu com o Messias, advogado-geral da União, os 11 ministros, não foi um, foram os 11. E ele e o Pacheco. Ele sai da reunião em que foi feito um acordo e ele faz exatamente o contrário. Vai para a Câmara e joga contra tudo que foi acordado. E o que está se pedindo, a emenda PIX não tem como ser defendida. Eu vi um vídeo do Kim Kataguiri, eu quase caí para trás, enaltecendo a revolta do Congresso com isso. Ele não usa, porque ele é um menino honesto. Como é que ele pode estar defendendo isso? Essa retaliação da Câmara mostra quantos cafajestes nós temos na Câmara, quantos bandidos nós temos na Câmara. A emenda PIX é uma vergonha. É um assalto à mão armada ao erário. Eles fazem o que eles querem. Culpa de uma pessoa só. Você, que gosta do mito, ele terceirizou a negociação política, porque ele colocou uma sucessão de gente que não sabia fazer isso, como o Onyx. Aí ele coloca Ciro Nogueira e negocia com o Lira para terceirizar a negociação política. E ele jogou o país nesse atoleiro. Foi ele que jogou o país nesse atoleiro. 50% do orçamento de investimento que o Brasil tem, porque o resto é tudo verba carimbada, está na mão de deputado que assina emenda para fazer o retorno do dinheiro. Eu acho que nunca um Congresso, nem na época dos anões do orçamento, que muita gente não lembra, os anões do orçamento roubaram tanto quanto mais de 200 e poucos deputados hoje estão roubando o erário. Porque é isso que é a emenda PIX. Alípio, boa tarde. Boa tarde. De novo, né? Sobrou alguma coisa para eu falar? Vamos ver. Acho que o Roberto já disse tudo, né? Em sério, eu tenho 2 comentários a acrescentar, né? O primeiro é relacionado, por exemplo, um comentário que geralmente jocoso a gente faz, que o Brasil é o país das jabuticabas, né? Coisas que só acontecem no Brasil, né? Porque é uma fruta local. Eu acho uma maldade porque é uma fruta deliciosa, né? Mas, assim, neste caso, né, nós temos um aspecto importante para ser mencionado, que nós vivemos um estado em que ele foi preparado uma Constituição para ser parlamentarista e, na última hora, ele virou presidencialista. Então, nós temos o pior do parlamentarismo e o pior do presidencialismo, no meu entender. Isso quer dizer o seguinte, a meu ver, que os parlamentares, eles fazem ou procuram fazer a gestão do país concomitante ao presidente, mas eles não têm as mesmas responsabilidades. Nenhuma responsabilidade. Então, por exemplo, caso, por exemplo, da responsabilidade fiscal. Qual é o compromisso que eles estão assumindo? Eles não estão assumindo compromisso algum. O segundo comentário que eu quero fazer, relacionado ao Lira, eu me lembro, nos últimos programas que eu estive aqui, que o Roberto falou, você falhou, hein, Beto? Você falou que o Lira não ia vingar, que com o tempo ele ia perder esse poder. Eu só vi o poder dele crescer. Então, o que a gente conclui, né, ou pode concluir? Que tem mais forças ocultas, como diria o falecido Jânio Quadros, do que a gente pode imaginar dentro da política. Do ponto de vista econômico, é um desastre o que nós estamos vivendo. Nós tem emendas lá que a gente roga para
prevaleça, de o tributo sobre o consumo chegar a 28%. Vai ser a maior tributação do mundo, num país que já tem uma das maiores tributações do mundo. Um país que tributa salário e chama de imposto de renda, né? Então, nós estamos vivendo uma situação que é muito preocupante. Ou a gente cessa agora, ou o país vai caminhar para um declínio econômico muito grande, que a gente pode discorrer melhor depois. Essa questão da economia passa também pela inflação, pela taxa de juros e pela polêmica que houve, principalmente no ano passado, esse ano atenuou um pouco, entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, não é, Mohamed? Sendo que o Banco Central agora sinaliza que não vai mais aumentar a taxa, né? Vai chegando perto do fim do mandato dele, o Roberto Campos começou a alisar. Até porque ele viu que não adianta. Primeiro que ele não consegue concorrer com o Lira, não consegue concorrer com a turma do PL na Câmara. Então ele viu que o papel dele ficou menor. E é muito curioso algumas coisas, Alípio, porque a gente sabe da regra, a bolsa sobe e dólar cai. O problema é, no mundo inteiro, o dólar nunca esteve tão desvalorizado, com exceção de um país, o Brasil. Mas aí fica a pergunta, essa que eu queria que você me esclarecesse agora, no final do bloco, dá tempo. É o dólar que no Brasil está aumentando ou é o real que está caindo? Não é a especulação que não termina mesmo, em primeiro lugar. Em relação ao dólar cair globalmente, a gente tem que entender que por trás disso está a República Popular da China. República Democrática Popular, bom, não é uma coisa nem outra, mas vamos chamar de China, né? Com todo respeito a quem é descendente. Mas, assim, a China, ela vem adquirindo ouro. Ela quer substituir o dólar como, vamos dizer, como moeda de troca internacional, moeda comercial, e voltar ao padrão ouro, porque ela não conseguiu que o Yuan substituísse, né, o dólar. Então, ela vem comprando ouro há bastante tempo, vem vendendo os títulos do governo americano no mercado, né, gradualmente, e com isso o dólar tem caído e o ouro tem subido. É verdade. Parece que tem uma correlação bem clara, né? A bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa. Mas também a gente não pode deixar de lembrar que a bolsa recentemente, o Bovespa, bateu todos os recordes de valorização. Isso é importante também ressaltar. Históricos, né? Históricos. E movido principalmente por fatores externos, né? Movidos por vários fatores, externos inclusive. Mas a economia, ao contrário do que muitos gostariam, né, que fosse o contrário, o Roberto aqui falou do mito, né? Mito me lembra a origem da palavra, que quer dizer mentira, né? Inexistente, aquilo que não existe, né? Então eu nunca vi um apelido tão bem empregado, né? Mas ao contrário do que muitos que apoiam a mentira, a economia não vai tão mal assim. O que eu acho que vai mal, que é um outro assunto que a gente pode discorrer ou não, é sobre a política externa do Brasil, que é bem capenga e muitas vezes assusta, né, as alianças que são feitas. Depois do intervalo, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira participo analisando as notícias com você, as situações, o advogado Roberto Mohamed e o economista Alípio Labão. Mohamed, no bloco anterior a gente acabou falando sobre Bolsa Brasileira subindo, dólar caindo, mas o dólar valorizado no Brasil, ao contrário do resto do mundo. E o Alípio falou do movimento chinês de compra de ouro e venda de títulos da dívida dos Estados Unidos, que a China era um dos grandes credores dos Estados Unidos. Vamos só fazer a gente tem que abrir um parênteses histórico aqui para as pessoas entenderem o que o Alípio se referiu. O que era o padrão dólar-ouro? O dólar, todo mundo já ouviu falar no Fort Knox, né, onde ficavam as reservas físicas de ouro dos Estados Unidos. Hoje você não precisa ter necessariamente reserva fixa, você tem títulos de ouro, né, certificados. Mas os Estados Unidos têm essa verdadeira, dizem que é mais bem guardado que a Casa Branca, o Fort Knox, que é onde ficava a reserva de ouro. Até 1970, e foi governo do Nixon, 71, 72,
existia o padrão dólar-ouro, ou seja, a emissão de dólar, a quantidade de dólar no mundo estava garantida pelas reservas de ouro americanas. Os Estados Unidos eram os detentores da maior reserva do mundo. Houve uma reunião em Camp David, que é a sede, é uma casa de campo dos presidentes americanos, onde se fazem reuniões. Nixon entra lá para negociar a paz. Foi muito curioso, né? Começa a reunião e todo mundo apostava na manutenção do padrão dólar-ouro e na retirada das tropas do Vietnã. E acaba a reunião com o fim do padrão dólar-ouro e com um aumento maciço das tropas americanas no Vietnã. Foi um negócio inacreditável. Ninguém sabe o que aconteceu naquela reunião. E o mundo mudou a partir daí. Os Estados Unidos caminharam para a sua maior derrota militar e o mundo se viu surpreso com uma moeda que não tinha mais ancoragem. Mas o mundo se adaptou às duas coisas, menos os Estados Unidos. Mas, Alípio, eu ouvi de um amigo que trabalha muito com inteligência. O serviço secreto chinês, dizem hoje, dá de lavada na KGB. A KGB jamais sonhou em ser o que o serviço secreto chinês é. E quando a gente fala de serviço secreto, a gente está falando de inteligência, não é necessariamente espionagem. Não é roubar segredos de alguém. É saber o que o chinês ele tem uma lógica completamente diferente. A gente recebeu uma vez aqui o Roberto Luiz, que é sócio de uma indústria na China, e ele falava que você, para ter negócio na China, você tem que pensar como um chinês. Não adianta só ser um bom empresário. Além de ter um bom parceiro chinês, você tem que pensar como um chinês. Eles não querem roubar segredos necessariamente. Eles querem saber o que você está fazendo. Há um movimento na China, por exemplo, a China tem uma presença maciça na África. Só infraestrutura. Eles só compram infraestrutura. Eles não querem privatizar, eles não querem comprar banco. Eles querem comprar aeroporto, porto. Estrada, né? Estrada. Quer dizer, um negócio... E no Brasil, eles vieram com tudo para fazer exatamente isso. Enquanto os fundos árabes, com dinheiro do petróleo, só querem comprar time de futebol agora, o chinês não está nem preocupado com isso. O chinês quer infraestrutura. Infraestrutura você para um país. Mas essa questão do dólar ser atacado, porque, veja bem, os chineses, que são os maiores detentores de títulos americanos do mundo, do Tesouro Americano, da dívida americana, porque todo mundo olha ali, você pega a imprensa toda, só todo mundo falando dos juros nos Estados Unidos. Mas ninguém vai na raiz do problema. Por que os juros americanos estão caindo, mesmo com uma inflação alta? Quer dizer, o oposto do que o Banco Central fica falando aqui. Porque, na verdade, eles estão apavorados. E é isso que a gente nota. A economia americana se tornou extremamente dependente dessa globalização, muito mais do que eles deveriam ser. Você não acha que o mundo subestimou a China e, ao mesmo tempo, subestimou a Índia também, que são dois países que não são democráticos e que provavelmente, e fazem um movimento muito parecido os dois, a Índia é um pouco mais comedida, ou não aparece tanto. Não é talvez aí que a gente vá ter um mundo completamente novo daqui a... Todo mundo aposta em 30, 40 anos. Você não acha que o prazo é mais curto para eles dominarem a economia e a Índia se tornar a segunda maior economia do mundo depois que a China se tornar a primeira? Bom, são várias perguntas, né, Alberto? Então vamos tentar responder uma a uma. A primeira em relação à questão da China investir em infraestrutura. Sim, é verdade. Eu estive em dois países da África, Quênia e África do Sul. Tem duas coisas para falar. Eu vi mais chineses do que africanos no Quênia. Então, não só turistas, você está rindo, mas eu juro que é verdade. Literalmente, eu vi mais chinês do que negros no Quênia, né? Lembrando que o Quênia é um país que tem 56% da sua população economicamente ativa desempregados. Não precisa falar mais nada. Eles investem, mas assim, para gerar também mão de obra, recursos para eles. Qual é o maior interesse deles? É o Sahel, que fica logo abaixo do Saara. Porque ali é a zona da África que mais tem minérios.
E eles têm muito interesse em minérios, porque eles precisam para exportar, etc. Acho que a China também tem uma outra coisa que é bastante preocupante, que como toda superpotência, ela quer conquistar novos mercados, não necessariamente da forma comercial. É só a gente ver os vários problemas que estão tendo no Mar da China, né, de navios de Filipinas e outros países com os chamados barcos da Guarda Costeira Chinesa, que são maiores que os navios das marinhas desses países. Então, ela é truculenta, sim, né? Agora, não é só em infraestrutura. Por trás tem que ter banco. Hoje, o principal acionista do Standard Bank, que é o único banco africano que pode ser considerado de primeira linha, o Standard Bank, a matriz fica em Joanesburgo, na África do Sul, é controlado pelos chineses. Então, hoje você quer investir na África, ninguém é louco de investir em outros bancos que não seja através do Standard Bank. Os bancos europeus, americanos, eles são muito reticentes. Por quê? Porque tem muita corrupção na África. Não que seja só na África, né? Afinal de contas, a gente mora no Brasil. Mas, na África, a coisa é muito endêmica, né? Então, é difícil você hoje entrar na África. Com relação à questão do padrão ouro, desde que houve a reunião de Bretton Woods, né, onde foi decidido que não seria mais o padrão ouro como padrão mundial, a coisa caminhou de certa forma em que, por exemplo, as moedas deixaram de ser atreladas ao ouro. Mas como você bem lembrou, foi o Nixon, né? Logo depois que ele foi reeleito, ele cortou completamente a equivalência do dólar. Então por que a China compra ouro hoje? Porque com o ouro, como ela não consegue, vamos dizer, a moeda dela competir, assim como ela também tentou introduzir um outro sistema de pagamentos, que no Ocidente, no mundo todo é conhecido como SWIFT, ela tentou implementar outro, e só fica entre os países satélites dela, e inclusive a Rússia, que é onde ela faz a sua balança de pagamentos, para receber petróleo e entregar todo tipo de commodity que hoje a Rússia precisa para poder seguir na guerra, né? Com muitos descontos, diga-se de passagem. Segundo dizem, né, ninguém viu nenhum documento propriamente dito, mas a China hoje compra petróleo da Rússia por 40% do valor que a Rússia vendia antes da guerra. Então, a China, ela tem vários tentáculos, né? Ela é muito forte. Então, a substituição do dólar pelo ouro é de máximo interesse da China. Por quê? Porque aí ela não fica dependente dos Estados Unidos e tira a força econômica dos Estados Unidos no mundo. Ou seja, ninguém mais vai ficar precisando de dólar para ter divisa, etc. Passa a ter ouro ou passa a apoiar a China. Isso é possível, que no futebol, por exemplo, a moeda não é mais o dólar, né? Foi substituída pelo euro. Sim, mas e o euro está muito forte. O euro e a libra estão muito fortes em relação ao dólar. Mas o mais espantoso disso tudo é o que vem pela frente. Na Argentina, a China quase... Muita gente questiona por que o Brasil não é leão na América do Sul. E o caso da Venezuela, por exemplo. Se o Brasil rompe com esses países, porque o Milei xingou o Lula, a Venezuela mostrou que é ditadura mesmo que o PT não queira. Na verdade, se o Brasil recua, ou se retira, ou deixa de apoiar esses países, principalmente deixa o Mercosul implodir, a China vem com tudo. Vem com tudo. Inclusive, porque o que a China quer? É o que ela faz com a Rússia. Ela troca a moeda dela pela da Rússia, diretamente, sem passar pelo dólar. E o que ela ofereceu para a Argentina foi exatamente isso. Por sorte, o Milei é um americanófilo, então ele não quer, mas na hora que a coisa apertar, ele vai ceder. E a Venezuela, se ela for isolada, ela vai cair na mão dos chineses, que já colocaram claramente que vão injetar o que for. E aí falou, eu compro o seu petróleo, pago na minha moeda, e você tem a minha moeda para comprar o que você quiser de mim. Roberto, posso acrescentar uma coisa? É verdade, a troca era entre rublos e o ian, mas atualmente a China não está aceitando mais rublos, por causa da guerra. E ela faz só crédito. Não é que ela faz só crédito, ela importa principalmente gás e ela troca. E petróleo, e ela vende componentes de peças, gera recursos para a Rússia poder comprar dos seus parceiros, né? Especificamente Irã
e Coreia do Norte. Então você vê o quanto eles são insidiosos, porque eu acho que não tem outro termo para isso. Os americanos já acordaram, óbvio, a gente está discutindo isso aqui, mas eles já estão cientes disso. Mas é curioso, você vê que na campanha americana não se discute isso. Até porque a postura em relação à China é quase a mesma entre os democratas e os republicanos. Nós temos que frear o crescimento chinês. O problema é como fazer isso. Porque e é muito curioso. Veja, olhem como a cultura é uma coisa e imagem é tudo. O mundo todo praticamente tem bronca de americano. Você chega na França, por exemplo, o americano fica louco da vida porque ele fala, pô, mas nós libertamos a França, eles não têm o mínimo de gratidão. E a verdade é essa, francês odeia americano. Mas francês não odeia chinês. O alemão não suporta americano. Mas não tem esse mesmo ranço com os chineses. É incrível como os chineses também construíram uma ideia de fragilidade, aquele cara baixinho, simpático, que vive rindo, né? Que adora yakisoba. E o mundo tem... Olha a política externa brasileira. Qual é a política do Celso Amorim? Tudo que é dos americanos a gente vai ser contra e nós vamos nos aliar a todo mundo, por pior que seja contra eles. E a China não tem isso. De certa forma você tem toda a razão. Agora eu tenho uma coisa para acrescentar, né? Sou descendente de europeus. Os europeus, eles são preconceituosos uns com os outros. Imagina com o resto do mundo. Espanhol com italiano. Pelo amor de Deus, todos. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, terceiro bloco, Roberto Mohamed, Alípio Labão comentando as situações, as notícias com você. E uma situação que vale muito a pena ser analisada é a da eleição de São Paulo. Uma pesquisa Datafolha ontem botou fogo no parquinho. A pesquisa aponta que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 23% das intenções de voto. Pablo Marçal, do PRTB, com 21%, e o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, com 19%. Esta é a primeira vez que Marçal, que cresceu 7 pontos em comparação com a última pesquisa há 2 semanas, ultrapassa Nunes. Dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, eles aparecem tecnicamente empatados, assim como José Luiz da Atena, do PSDB, e Tabata Amaral, do PSB. Marina Helena, do Novo, aparece com 4%. Os outros candidatos somaram 1% ou menos. 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. O Datafolha também divulgou a pesquisa de intenção de voto de outras 3 capitais. No Rio de Janeiro, o cenário seguiu estável em comparação com o início do mês de agosto. O atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, se mantém na liderança com 56% das intenções de voto, muito à frente dos candidatos do PL, Alexandre Ramagem, e do PSOL, Tarcísio Mota, que aparecem tecnicamente empatados. Não sabe, 5%. Em Belo Horizonte, o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, aparece com 27% das intenções de voto. Carlos Viana, do Podemos, Fuad Noman, do PSD, Bruno Engler, do PL e Duda Salabert, do PDT, aparecem tecnicamente empatados na sequência. 9% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. No Recife, o candidato à reeleição João Campos, do PSB, tem 76% das intenções de voto. Em seguida, aparecem tecnicamente empatados Gilson Machado, do PL, Daniel Coelho, do PSD e Dani Portela, do PSOL. Não sabe, 2%. Todos os levantamentos foram feitos entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Um aspecto interessante para a gente analisar aí, Mohamed, é que muitas vezes nós falamos aqui, né, que a eleição de São Paulo, municipal, é a única do Brasil que traduz a polarização nacional, não só pelo tamanho de São Paulo, mas também pela composição. Tem um núcleo muito rico e uma periferia muito grande, né? O Lula ganhou o segundo turno lá. Mas tem outro aspecto interessante. O bolsonarismo o Bolsonaro perdeu o controle do bolsonarismo. Por quê?
Ele escolheu um candidato, o Ricardo Nunes, que não se identifica com o bolsonarismo, e a leitura do Pablo Marçal foi muito mais clara. Eu sou quem, a rejeição do Boulos é grande, sou eu que sou contra o Boulos. Mostrou a carteira de trabalho e tal. O reflexo foi imediato, né? Mas tem uma coisa curiosa nessa pesquisa, nas duas grandes cidades brasileiras. E eu acho que é bom a gente analisar. Porque os dois estados têm a mesma característica. A capital é um mundo, o interior é outro. A capital do Rio de Janeiro sempre foi de esquerda. Embora o Bolsonaro tenha a sua base familiar lá, né? Um filho vereador, o outro foi deputado estadual da Rachadinha, depois virou senador da Rachadona. Na verdade, o Bolsonaro mora lá, ele não consegue conquistar a capital do Rio de Janeiro. O PT também não consegue, mas os candidatos alinhados com o PT conseguem se dar bem lá. Não é a capital não é de direita. Ao contrário do estado do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, que é majoritariamente evangélico, de direita, e os candidatos apoiados pelo Bolsonaro no interior estão muito bem colocados, tirando a capital. Aí a gente vem para São Paulo, que é um estado onde o agronegócio é muito forte, e a gente vê no interior o Bolsonaro ganhou de lavada, mas na capital ele perdeu. A capital de São Paulo talvez seja a cidade mais politizada do Brasil. Fica a gente falando de Curitiba. Não, é São Paulo. É aqui que tudo acontece. São Paulo é a nossa Nova York. São Paulo representa, na verdade, um pouco do Brasil. É um retrato disso, porque você tem de tudo e de todos na capital de São Paulo. Eu não acho que foi um erro do bolsonarismo, porque mesmo que ele tivesse optado, por exemplo, pelo Ricardo Salles, ele não estaria com o candidato dele tão bem posicionado. Sem dúvida nenhuma, o Marçal é aquele outsider que eu jamais votaria num cara desse, mas ele representa tudo aquilo que o bolsonarista, no fundo, é. Politicamente incorreto, não está nem aí para o que fala, ataca todo mundo, utiliza as redes sociais de uma forma muito agressiva, e eu não acho que a candidatura dele resiste até o final. Mas ele botou fogo no parquinho, isso não tem dúvida nenhuma. Aí você vê que coisa curiosa, né? A Tabata não conseguiu capitalizar isso, e eu acho que ela foi muito bem nos dois debates, inclusive naquele que ninguém foi. O Pablo Marçal, de uma maneira muito inteligente naquele debate, adotou uma outra postura, não bateu nela. Porque para que ele vai bater em quem não representa problema para ele? Ele tem dois adversários. E o mais curioso, num deles ele não bate. Você pode reparar que ele não bateu, no primeiro debate, ele não bate no Ricardo Nunes. Porque ele fala, para que eu vou bater no cara se eu vou precisar do apoio dele no eventual segundo turno? Eu vou enfraquecê-lo, porque quando eu bato no Boulos, eu enfraqueço o Ricardo Nunes. Porque eu passo a ocupar o espaço dele. Então eu não preciso bater nele. Esse cachorro aqui já morreu. É a visão dele. Eu acho que o Pablo Marçal, para a cidade de São Paulo, seria 10 vezes pior que foi o Dória. Né? Porque essa história de outsider a gente já assistiu. E já viu no que dá. Então é complicado a situação de São Paulo hoje. Porque ver um cara desse com a possibilidade real de ganhar a eleição, cara que não tem equipe, não tem partido, não tem grupo, é um cara que vende nada. Essa história de coach de internet, gente, é uma piada. Né? O cara não resolve nem a vida dele. Outro dia eu estava vendo um cara que eu conheço, eu gosto muito dele, mas é um tremendo vagabundo. Aí, o que você está fazendo agora? Falando, eu sou coach. Como assim? Coach? Influencer. Aí, sabe, são umas coisas que não dá para entender. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem muita gente vibrando pelo surgimento de um outsider que vai botar fogo no parquinho, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a realidade que pode vir de amanhã, de ter um cara desse, um aventureiro, sentando na Prefeitura de São Paulo. É muito engraçadinho ver o que ele faz no debate, mas debate não é programa de humor. Você é eleitor em São Paulo, não é?
Então, graças a Deus, não. Não? Não, sou nascido e criado em Santos, E é eleitor em Santos? fiz a minha carreira toda em São Paulo, mas eu não consigo me desconectar de Santos de jeito nenhum. E eu estava aqui ouvindo. Então, no dia da eleição, você vem para Santos votar? Venho sempre votar. E dessa vez eu tenho a dizer que, graças a Deus, eu não vou votar em São Paulo. Porque assim... Alípio, vamos colocar em termos claros. Um segundo turno de Pablo Marçal e Guilherme Boulos, ninguém merece. Não, né? eu digo assim, já entreguei nas mãos de Deus, como eu não voto lá, né? Tem uma outra coisa também, que eu não sei se o público, digo, né, viu, que nos jornais de hoje, os principais jornais de São Paulo, colocando que esse Marçal é ligado ao PCC, né? Inclusive está sendo investigado sobre isso. É claro que precisa ser investigado a fundo, mas como diz os antigos, onde a fumaça, tem uma denúncia na treta que está na pauta aqui, da treta do Marçal com a família Bolsonaro, né? Com o pai, com os filhos. Uma das denúncias foi essa, né? Então, São Paulo, uma cidade que já teve... Você estava falando de Curitiba, né, que sempre está um passo à frente, tem essa fama, né, mas São Paulo teve 2 prefeitas mulheres, né, 2 esquerdas, já teve um ex-presidente prefeito, não estou entrando no mérito se foram bons ou não, tá? Já teve ex-governador, né, já teve o primeiro negro prefeito, empresário, influencer, não sei como é que a gente pode definir, como você estava criticando há pouco, mas assim, São Paulo teve... vamos dizer assim, teve na vanguarda da política, né? A gente vê os candidatos que tem hoje, é meio deprimente. Em relação ao Rio de Janeiro, eu também tenho a mesma percepção, eu não tenho números, mas pura percepção do que o Roberto falou é verdade, né? A capital a capital do Rio é muito próxima, assim, das ideias mais de centro-esquerda, esquerda, que de outros lugares. São Paulo muda muito a capital. Mas uma coisa a gente percebe. Eu me lembro quando eu visitava o Chile anos atrás, e era complicado, porque você tinha os pinochistas e os antipinochistas. Que os antipinochistas chamavam os pinochistas de perrochites, cocô de cachorro, em outras palavras, um misto de espanhol com inglês. E era um país completamente dividido. E a gente vem observando que, apesar de haver muita divisão no Chile, essa coisa foi melhorando. E aqui no Brasil, ao contrário, né? A gente não pode mais falar de política. Eu já estava jogando tênis, acabou o tênis, estavam batendo papo, aí o cara falou, você é de esquerda? Eu falei, pô, eu sou de esquerda. Eu trabalhei a vida inteira para o capitalismo, eu apoio o capitalismo. Eu não sou fascista, as pessoas precisam entender que tem pessoas que se dizem que são de direita, que é uma grande mentira. Mentira sou eu. Defendo o capitalismo, defendo o investimento, defendo privatização. Essas pessoas que defendem segregação, que não aceitam o diferente, que todo mundo é esquerda. Você está na extrema direita, todo mundo está do seu lado é esquerda. Essas pessoas são extrema direita. É por isso que fala assim, são fascistas. Não é uma conversa de você ser da esquerda. É uma questão de você estudar história, de você conhecer política, de você conhecer economia. Uma coisa importante para você dizer. Qual é a diferença entre um Estado totalitário dito socialista de esquerda com um Estado totalitário socialista de direita? É o modus operandi, é o modo de produção, que um é controlado pelo Estado e o outro é controlado por capitalistas, que são os oligarcas, que tem hoje, por exemplo, na Rússia, e também teve na Espanha de Franco, teve na Itália de Mussolini, teve na Alemanha de Hitler. Então tem pessoas que ficam tentando convencer você que elas são democratas, que elas são de direitas, e elas são mentirosas. Essas pessoas são fascistas. Quem é verdadeiramente de direita defende o liberalismo em todos os sentidos, inclusive a inclusão. Porque só realmente um Estado muito pluralista que pode alcançar objetivos que outros que são totalitários não vão alcançar. Vide Estados Unidos. Ou vide o próprio Brasil, a história do Brasil, a história principalmente de São Paulo, que nós somos um Estado multiétnico, multicultural, multirreligioso e temos mais de 1/3 de todo o PIB do país. Essa que é a minha opinião.
Agora, Mohamed, você disse que o Bolsonaro não errou a escolha do candidato, mas ele perdeu o controle do bolsonarismo em São Paulo. Não, mas isso ele já tinha perdido. Porque a partir do momento, é aquela história, rei morto, rei posto. A partir do momento que ele sabe que não vai poder concorrer, a partir do momento que ele sabe que ele acha que vai poder. Vai, mas não vai. Então, e já tem muita gente querendo o espólio. Aí quando você tem muita gente querendo o espólio, o cara já está numa situação complicada. E desde o momento que ele se alinhou a um cara pragmático, como é o Valdemar da Costa Neto, pragmático e corrupto, ele definiu o caminho do futuro dele. Paulo, a verdade é essa. Agora, ele falou numa coisa, porque o bolsonarista, o fascista, mas o bolsonarista, o bolsonarista inocente, né? Que nem aquela mulher na Paulista, por que a senhora está com a bandeira de Israel? Porque eles são cristãos como nós, né? Então, aí você tem esse tipo de bolsonarista, o bolsonarista burro. Agora, o bolsonarista raiz, ele é extremamente estúpido e ele é aquele cara que foi envergonhado. Ele não defendeu a ditadura militar no seu final. Esse cara tinha vergonha de dizer que era fascista. Ele era o racista que só falava isso dentro de casa. Aí, o grande problema do Bolsonaro, do mito, ele fez esses caras perderem a vergonha. Ele fez essa gente perder a vergonha. E aí eles foram para a rua e começaram a manifestar esse aspecto asqueroso do ser humano. Do preconceito, de se preocupar com a vida dos outros, de que quem pensa diferente deles é comunista, ou seja, como se ainda existisse comunista no mundo, mas nem na China tem comunista mais. Aquilo é uma ditadura, é diferente. Não existe comunismo no mundo. Coitado do Marx, está aí todo mundo falando, não, que ele é marxista e tal, e o Marx fala, cacete, ninguém leu o que eu escrevi, os caras ficam lendo aqueles resumos, que é um livro fininho desse tamanho que vende na banca. Mas você acha que alguém vai ler, Roberto? É um livro desse tamanho, tamanho, são 5 ninguém tomos. Conhece o livro e fica falando de marxismo toda hora. Não houve nenhuma experiência no mundo marxista. Foram arremedos de experiências marxistas. Por quê? Porque só tinha um país no mundo, que é onde Marx sonhava e que seria possível a experiência comunista. Este país chama-se Estados Unidos da América, e que jamais poderia acontecer. Então, é incrível, porque eles são ignorantes, eles não conhecem a história e eles esquecem de propósito a história. Essa é que é a verdade. O Opinião volta já para o último bloco. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira. O Roberto Mohamed e o Alípio Labão estão comentando as notícias, as situações com você. E nessa semana a gente falou muito da eleição de São Paulo, que atraiu a atenção do Brasil todo, né? Mas nessa semana, na quarta-feira, houve a realização do primeiro debate entre os 4 candidatos à Prefeitura de Santos. Rogério Santos, Rosana Vale, Thelma de Souza e Nando Pinheiro, Mohamed. O Nando Pinheiro é o que diz que é o Pablo Marçal da Baixada, né? Foi muito engraçado o debate. Agora, teve uma característica, até de bonezinho, tem cara que não tem noção, né? Tem uma coisa curiosa, foi um debate civilizado, né? Mais do que eu esperava. E eu acho que é pelo número pequeno de candidatos. Finalmente a cidade aprendeu, né? Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o comportamento dos dois. Eu noto que a deputada federal Rosana Vale tem adotado uma postura, ela baseia a candidatura dela, aparentemente, em 3 pilares. Sou a candidata da Michele e do Jair, sou a verdadeira candidata do Tarcísio. Tenho o carinho. Tenho o carinho do governador. E, principalmente, tudo que o Rogério faz e o Paulo está errado. Tá, e a senhora vai fazer o quê? Não, isso aí depois eu vejo depois. Ela não apresenta uma proposta. Uma. É aquela pessoa que fala, tá errado, aí, e vem, e ataca o tempo todo. Eu vi um debate de ataque em tempo integral. E é muito curioso, mas não surpreendente. Por quê? Porque ela junta com ela
em torno dela, a coordenação de campanha dela aposta nisso, porque é uma coordenação de campanha que é agressiva, desagregadora, não goza, se as pessoas dizem como isso funciona e que acha que só atacar basta. Para o bolsonarista, pode bastar. Ela é a candidata da Michelle e do Jair e ela bate em tudo. O problema é que quem encarna a esquerda é a Thelma, que está em terceiro. O Rogério pode ser chamado de tudo, menos de um cara de esquerda. Ele começa a carreira política dele com Ney Serra, depois ele passa a trabalhar com Paulo Barbosa, pai, para depois ir para o Paulo Alexandre. Ele não tem ligação nenhuma, nem histórica, nem de simpatia nenhuma com a esquerda. É curioso isso, né? E querem aí, então, essa polarização, o Rogério corre o risco de acontecer com ele o que aconteceu com o Rodrigo na eleição para governador. Eu não acho. Porque a eleição municipal ela é mais desatrelada desta questão de polaridade política. Por quê? Porque eu estou preocupado com a coleta de lixo, eu estou preocupado com o asfalto, eu estou preocupado com a escola do meu filho. Aí, eu acho que o único projeto de educação que a Rosana deve ter é fazer uma escola ou duas cívico-militar em Santos. É só essa, né? É bom, porque vai empregar um monte de PM aposentado, em Santos tem muito, mas não tem diferença pedagógica nenhuma, a não ser fazer o aluno levantar, prestar continência e cantar o hino nacional. A verdade é essa. Mas os pais estão preocupados com disciplina. Os pais estão preocupados em colocar comida na mesa, em primeiro lugar. Então, é preciso que a gente se atente ao que está acontecendo no cenário. Você tem o cara lá que foi para fazer humor, né? Bonezinho e tal, eu sou o Pablo Marçal da Baixada. Mas eu acho que o mais importante para mim, e isso ficou claro, é que a cidade está dividida, mas ela está dividida numa proporção diferente. Bolsonaro ganhou a eleição em Santos do Lula, Paulo, mas o adversário era o PT. Então você tem um percentual de bolsonaristas, que é o que a pesquisa aponta, porque não querem saber não precisa de programa, de projeto, ela é candidata do Bolsonaro, vou votar nela. E você tem uma camada que votou no Bolsonaro em Santos porque não tinha opção, porque não queria o PT, não queria o Lula. A Thelma só foi prefeita, vamos reconhecer isso, a Thelma só foi prefeita porque não tinha segundo turno em Santos. Ela foi eleita com 30 e poucos %. Se tivesse segundo turno, o Del Bosco ganhava dela. Ela elegeu o Davi no segundo turno, era uma outra confluência. Para quem não lembra, o Davi Capistrano teve o apoio do Beto Mansur no segundo turno. Algo que surpreendeu todo mundo. Então, Santos tem uma história de não votar no PT além de um determinado percentual. A Thelma perdeu toda vez sob segundo turno. Era apertado? Era. Mas ela nunca mais conseguiu ganhar numa eleição de 2 turnos. Santos não é uma cidade petista. Então, hoje a gente está vendo o reflexo disso, e quando eu insisto, e é o curioso que eu tive com o Douglas Gonçalves, nosso amigo, e o Douglas falou, engraçado, você apostou desde o início que o candidato era o Rogério, mas era óbvio que o candidato era o Rogério. É que a máquina precisava de uma alternativa porque a máquina se desespera. E quando eu falo máquina, são aqueles vagabundos que ficam pendurados na prefeitura. E você precisava acalmar. Não, no último caso, o Paulo vem. Mas não, o Paulo está com uma carreira definida e um projeto político para frente, não para trás. Agora, se você pega Rogério e Thelma e soma, Paulo, aí você tem um retrato político de Santos. Eu concordo com o Roberto. Você falou da Thelma, ganhou, não havia segundo turno. Oswaldo Justo foi a mesma coisa, quando meu pai foi secretário de Educação e Cultura do Oswaldo Justo, né? Era Fabiano, né, que era o candidato do... Lara. Era a sublegenda do Rubens MDB. Lara, isso, que era apoiado pelo André Franco Montoro e Oswaldo Justo pelo Horácio Quercia. Bom, que Deus tenha a todos. Esse revival que a gente está vendo, né, que na verdade é um fantasma, então vamos substituir tudo por escola militar. Queria que você refletisse um pouco. Nem todo mundo quer ser militar. Eu, por exemplo, nunca quis ser. Nem por isso eu deixei de estudar. O Roberto conhece minha origem. Minha origem é
simples. Meu pai era professor, trabalhava nas docas, trabalhava de manhã, à tarde e à noite, e sábado. Então, eu estudei com muito esforço para pagar tudo, depois fiz várias pós-graduações, fiz mestrado, bom, enfim, não estou aqui para vender meu currículo, para ser contratado. Mas eu estou dizendo não precisa estar numa escola militar para ter uma boa educação. Agora, eu tenho parentes que são professores, eu tenho amigos que são professores, eu tenho um filho que é professor. Eu quero saber o seguinte, quando é que esse governo de Estado, não só esse, como todos os outros também, não fizeram, vão dar foco para a educação. Porque na eleição, todo mundo fala educação, transporte, segurança, Eu quero saber qual é a valorização que os professores vão ter. Não é escola militar para dar emprego para quem está sem trabalho, né? Ou porque está aposentado, como você falou. A gente tem que lembrar que nem tudo é só flores, nem tudo são só, por exemplo, problemas. Então, a gente pegar o regime militar, né? Que foi uma ditadura. Essa que é a grande verdade. Os militares deram o golpe de Estado, eles tinham 3 motes. A inflação no Brasil, que era grande, a dívida externa, que vinha crescendo por causa da construção de Brasília, e o perigo do comunismo, que, na verdade, isso era uma preocupação da CIA, sempre foi. Era a época da Guerra Fria, né? Na época da Guerra Fria, a gente entende. O primeiro problema, que era a inflação, entregaram o país com hiperinflação. Uma inflação muito, muito maior do que pegaram, depois de 20 anos, né? 21 anos para ser exato. Dívida externa. O Brasil estava de joelhos na frente do FMI. E em relação ao perigo... A dívida externa que os militares pegaram era de $1 bilhão, que era inaceitável. Eles entregaram com 100 bilhões 100 de bilhões. dólares. Só 100 vezes mais. E terceiro, que era o perigo do comunismo, entregaram o país com o maior partido de esquerda da história dos países democratas, né? Então, assim, gente, é de uma incompetência ímpar, né? Vamos combinar? Porque se você tiver esses 3 motes e os 3 você falhou miseravelmente, não tem muito o que falar. Agora, entendo também, sabe, Paulo, Roberto, que eu não tenho, por exemplo, nenhum viés antimilitarista, muito pelo contrário. Eu tenho um mote que eu aceito, que é da época dos romanos, que eles diziam o seguinte, e vide a Ucrânia. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, Forças Armadas são instituições que realmente importantes para a nação, até para impedir. A Ucrânia, ela está pagando o preço de ter sido o terceiro maior país com ogivas nucleares do mundo, e ela vendeu suas ogivas nucleares, né, em troca de proteção da OTAN e de investimentos econômicos do Ocidente. Estamos vendo o que aconteceu. Será que ela teria sido invadida se ela tivesse as mesmas ogivas? Eu sou contra a arma nuclear, né, para não ficar dúvida do que eu estou dizendo. Mas eu digo que as forças militares, elas são importantes para qualquer país. Tem que ser valorizado. O que não pode, o que acontece no Brasil, que a maior parte do orçamento das Forças Armadas vai somente para o pessoal das Forças Armadas. Isso é um absurdo. Então, parece que é 78%, se me falha a memória, vai para recursos humanos. O Brasil tem um dos maiores orçamentos militares do mundo. Percentualmente não é, né? Porque ele é abaixo de 2% do PIB. Mas em números absolutos é um dos dos maiores maiores orçamentos do mundo. Então, mas nós não estamos de longe de uma potência militar. Por quê? Porque consome quase 80% com salários e pensões. Então você imagina, 22% é para manutenção, para compra de equipamento, etc. e tal. Isso, realmente, eu sou contra. Mas isso também é efeito desse Estado militar que nós acabamos de dizer que não foi dos mais... digamos assim, bem-sucedidos da história da humanidade. Chegamos ao final da opinião, agradecendo a participação do Alípio Labão, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, e um ótimo final de semana para você que você merece.